Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual, canal dedicado ao estudo da Palavra de Deus, com o método a Bíblia no meu dia a dia, de Padre Jonas a Bíblia. Você sabia que a gente tem um plano de leitura aqui dentro? Tem um plano de leitura e que nós vamos lendo a Bíblia inteira? Pois é, vem fazer esse plano de leitura com a gente, essa experiência conosco, que eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, ainda. Nossa, estamos gastando um bom tempo aqui no capítulo 1, mas necessário. Dos versículos 13 até o versículo 21. Por isso, com prontidão de espírito, sede sóbrios e ponde toda a vossa esperança na graça que vos será trazida por ocasião da revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não consintais em modelar vossa vida de acordo com as paixões de outrora, do tempo da vossa ignorância. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós santos em todo o vosso comportamento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se chamais Pai aquele que com imparcialidade julga a cada um de acordo com as suas obras, comportai-vos com temor durante o tempo do vosso exílio. Pois sabeis que não foi com coisas perecíveis, isto é, com prata ou ouro, que fostes resgatados da vida fútil que herdastes dos vossos pais, mas por sangue precioso, como de cordeiro sem defeitos e sem mácula, Cristo, conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos por causa de vós. Por ele, vós cresces em Deus que o ressuscitou dos mortos, ele deu a glória de modo que a vossa fé e a vossa esperança estivessem postas em Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom, agora veio a exortação, uma exortação cheia de esperança. Coisa linda esse trecho, né, da carta de São Pedro. Bom, ele falou da nossa salvação, falou da nossa fé anteriormente. E da fé dos nossos ancestrais, nossos antepassados, daqueles que creram antes de nós e disseram, olha, vai chegar o Messias. O Messias veio. E agora, por isso, com prontidão de espírito, sede sóbrios e ponde toda a vossa esperança na graça que vos será trazida por ocasião da revelação de Jesus Cristo. De novo, São Pedro está falando. Por ocasião da revelação de Jesus Cristo. O que é isso? Se a gente voltar aqui um pouquinho, o que está dizendo aqui? Quando fala da provação da nossa fé, ele vai dizer assim, mais preciosa do que o ouro que perece, cuja genuinidade é provada pelo fogo, alcance louvor, glória e honra por ocasião da revelação de Jesus Cristo. Está falando que a gente deve se alegrar por estar passando por tribulações, porque quando Jesus se revelar, nós vamos alcançar essa graça e louvor. Ou seja, por ocasião da revelação. Revelação é algo que ainda não aconteceu. Nós precisamos ter em mente que
Quando ele se revelar, nós vamos receber toda essa graça. A salvação, a vida eterna vai se concretizar quando ele se revelar. Que revelação é essa? A segunda vinda de nosso Senhor. Então, versículo 13. Por isso, com prontidão de espírito, de que modo? Prontidão de espírito, e sóbrios, ponde toda a vossa esperança na graça que vos será trazida por ocasião da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui também tem uma promessa. A graça que vos será trazida, você vai receber lá. Mas é com prontidão do espírito, sóbrios e pondo toda a nossa esperança. Essa é a ação concreta que o Papa está falando hoje para nós. Como nós devemos nos comportar. Prontidão de espírito, sobriedade. A pessoa que não está sóbria, ela está embriagada. Ou por bebida, ou por alguma droga, um gás, alguma coisa que tira ela, às vezes o sono, né? O sono embriaga a pessoa. O motorista que está lá dirigindo horas e horas, ele precisa parar para descansar. E quando está muito cansado, ele tem que parar para dormir. Porque senão o sono embriaga ele. Ele não tem uma alucinação, mas ele começa a ter sonho. Sonha acordado. Ele está ali, ó, assim, mas a mente dele está turva já. Nós não podemos estar embriagados, nós temos que estar sóbrios. Então, tanto aquilo que a gente busca através de entorpecentes, né, de drogas, de prazeres, podem nos embriagar, né? Você toma um pouquinho de cerveja, vamos supor que isso aqui fosse cerveja, né? A pessoa vai tomar um copo, né? É o chopp. Ela vai e toma. Acredito que, eu não sou um chopeiro, né? Para dizer, mas acredito que a maioria das pessoas não vai ficar embriagada com um copo de chopp. Embora não possa dirigir. Tá vendo? Então, algum efeito tem. Mas uma embriaguez não vai vir com um copo de chopp. Mas se a pessoa tomar mais um, depois mais um, depois mais um, aquela alegria toda, conversa, né? Come um pouquinho mais e tal, daqui a pouco tá trocando o chopp por outra coisa, né? Ao invés de pegar o chopp, pega aqui o espinheiro, né? Não tá nem enxergando direito mais. Porque embriagou. Através de um prazer. O prazer trouxe a embriaguez. E um prazer de beber. Mas poderia ser um outro tipo de prazer, a embriagar. Né? A droga traz a embriaguez. Estou falando de duas coisas muito concretas. O álcool mesmo é tido como uma droga lícita. Por quê? Porque se com moderação você usar, você não vai ficar embriagado. Mas a propaganda não ajuda, né? A cultura não ajuda. Então há que se ter uma grande força interior para que não caia nisso. Né? Uma disciplina. Com relação às drogas, já não existe disciplina. Ela realmente traga você de tal forma que você fica preso. Mas alguns prazeres também. Sobretudo, que envolvem pecado. Então, São Pedro está falando que a gente tem que ser sóbrio. Prontidão de espírito, para pôr toda a nossa confiança e esperança na graça que será revelada quando Jesus voltar. E aí, ele vai dar algumas ordens a mais aqui. Como filhos obedientes, não consintais em modelar a vossa vida de acordo com as paixões de outrora. Lembra do passado, antes de conhecer Deus? O que você fazia? Aquelas paixões desordenadas? Não. Nós não devemos voltar a elas. Ele está falando no tempo que a gente era ignorante, a gente não conhecia a salvação de nosso Deus. Agora a gente já conhece. Então, nós não podemos consentir em voltar a essas paixões que muitas vezes têm força dentro de nós. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós santos em todo o vosso comportamento. Nós somos chamados para a santidade. E ele endossa ainda mais. Porque está escrito, está na escritura, sede santos porque eu sou santo. Ou seja, Deus mesmo manda. O Papa está dizendo, para não dizer que é invenção minha, Deus está falando que quer que você e eu sejamos santos.
Aí versículo 17. E se chamais de pai, ou seja, se você chama Deus de pai, né? Que vai com imparcialidade julgar, ele julga hoje, melhor dizendo, com imparcialidade a cada um, de acordo com as suas obras, comportai-vos com temor. Temei a Deus. Nós não devemos brincar. Ah, tá tudo bem. Deus é pai, Deus é amor, Deus é maravilhoso. É, claro que é. Mas não é por causa disso que a gente vai ser um filho sem vergonha, leviano, que brinca, tá nem aí com a salvação. É fato que muitas vezes a gente cai no pecado, né? Se não fosse assim, ninguém mais precisava confessar, né? Não, mas a gente, para ser santo, precisa confessar ainda muitas vezes e lutar para vencer os pecados. Mas a gente tem que tomar cuidado para não ficar um sem vergonha leviano. Olha, tema a Deus. Por quê? Porque não foi qualquer coisa que custou a nossa salvação. Não foi ouro e prata. Não é alguém que tem dinheiro, vai lá, manda minerar e dá, não. Foi o sangue de nosso Senhor. Sangue de Cristo. Então a gente tem que temer. Vamos anotar o nosso diário? Tem bastante coisa para anotar aqui, gente. Vamos lá. Vamos lá, senão nosso tempo vai muito além. Promessa de Deus. Versículo 13. A promessa está aqui. Versículo 13. Por quê? Porque a vossa esperança será trazida na ocasião da volta de Jesus, da revelação de nosso Senhor. Mas também nós temos ordem, que começa no versículo 13 e vai até o versículo 17. E ela diz de como nós devemos nos comportar, como nós devemos proceder para corresponder bem a essa graça que nos será trazida. E princípios eternos, dos versículos 17 a 21, para dizer que aquele que derramou o seu sangue por nós merece muito mais do que um simples procedimentozinho de vida. Merece a nossa santidade. Santidade de vida. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje. Como colocar isso em prática na sua vida. Se é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar o like, comentário e também compartilhar, se você puder, com alguém que você vê que precisa dessa palavra. Com alguém, né, um grupo. E assim, nós vamos espalhando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Você é convidado especial aqui para se inscrever, para fazer o estudo bíblico conosco. Na descrição do vídeo tem um passo a passo. E nesses links, inclusive que você pode compartilhar, você vai encontrar tudinho direitinho como você vai fazer. Não tem como se perder, viu? Se precisar de mais ajuda, é só perguntar aqui ou no nosso grupo de WhatsApp. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.